Olá, aluno! Este é o nosso 9º vídeo da disciplina de matemática do ensino fundamental da etapa 1. E eu ainda vou usar esse vídeo para falar sobre números decimais. E agora nós vamos falar sobre as 4 operações com números decimais. São elas que você já conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão. Observe que todos os números que nós estamos falando, nós temos que fazer as 4 operações deles, né? Então, como que eu faço para somar números decimais? Eu vou colocar ali para você um exemplo. 4,879 mais 13,14. Esses valores nós chamamos de parcelas, então eu vou somar. A única coisa que você tem que ficar atento a esta soma é que quando você vai armar a conta ali, conforme nós falamos, você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Não pode ser diferente, senão você erra o cálculo. Observe. 13,14 mais 4,879. Então, o 4 vai debaixo do 3. E daí sim, a vírgula debaixo de vírgula. Isso não pode ser diferente, senão o cálculo dá errado. Então, eu acrescentei ali o 0 para completar as casas decimais. Observe, ele está em vermelho ali. Então, vai ficar 13,140 mais 4,879. Aí, você soma como se faz uma soma nos números inteiros. Qualquer. Veja, 0 mais 9, 9. 4 mais 7, 11. Aí tem aquela questão, sobe 1, né, que nós aprendemos a fazer, matemática básica, sobe 1. Vai ficar 1 mais 8, 9, mais 1, 10. Vai 1 também. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 0 é igual a 1. Então, você vai ter o resultado de 18, a vírgula debaixo de vírgula, 18,019. 18,019, este é o resultado. Então, só tem essa regra para você seguir, que daí o cálculo fica semelhante a qualquer outro cálculo com um número natural ou inteiro. Subtração. Para subtrairmos 2 números decimais, nós devemos proceder da mesma forma que a adição. Colocar vírgula debaixo de vírgula, não esqueça disso. Sendo que o minuendo deve ser sempre maior que o subtraindo. Quem é o minuendo? É o número que você vai retirar algo dele. E o subtraindo é o valor que você vai subtrair. E o resultado recebe o nome de resto ou diferença. Observe o exemplo. 7,37 menos 2,8. Minuendo, 7,37 e o subtraindo, 2,8. Nessa mesma ordem. Então, vamos montar a conta. 7,37, 2,80, observe que a vírgula está debaixo da vírgula, isso não pode esquecer. E agora eu vou subtrair naturalmente, como qualquer outro número. 7 menos 0 é 7. Agora observe que o 3, ele é menor que 8, então segue aquela regra, pega emprestado do próximo número. Peguei 1 emprestado do 7, ficou valendo 13. 13 menos 8, 5. Agora observe que o 7 emprestou por 3, então ele fica valendo 6. Aí eu pego 6 menos 2, 4. Então observe o resultado. 7,37 menos 2,80, eu coloquei o 0 ali para completar a casas decimais, 2,80 fica 4,57. Então você tem ali os nomes. O minuendo, que é 7,37, o subtraendo, que é 2,80 ou 2,8, e o resto, ou a diferença desses valores, é 4,57. Então, procure compreender bem esse cálculo aí. Agora, a multiplicação com números decimais. Aqui é mais fácil, porque você não precisa, a princípio, no começo do cálculo, você não precisa se preocupar com a vírgula. Coloque a vírgula ali sem precisar colocar a vírgula debaixo de vírgula. Coloca ali, vamos colocar o exemplo aí, 253,66 vezes 2,34. Então, 253,66 vezes 2,34. Vou multiplicar normal, 4 vezes 6, né? E vou colocando ali conforme você aprende na multiplicação, né? Vai dando os resultados e colocando ali. Aí você soma todas as parcelas, vai dar 3 parcelas ali, né? 1.014.64, 76098,
né? E 50.732. Soma tudo isso, né? Vai dar 5.935.064. E aí a pergunta é, aonde que eu coloco a vírgula? Porque observe que o resultado final ainda não tem vírgula. Você tem uma regra para colocar a vírgula. Para você colocar a vírgula, você vai contar quantas casas decimais as minhas parcelas têm depois da vírgula. Observe, 253,66. Quantas casas decimais? 2 casas. 66, 2 casas. 2,34, quantas casas decimais após a vírgula? 2 também. Então você vai contar 4, 3, 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 casas decimais após a vírgula. Você vai no resultado final e conta 4 casas decimais da direita para a esquerda. Observe. 4, 4, 6 e o 5. Quantas casas decimais deu aí? 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda. E ali entre o 3 e o 5, você coloca a vírgula. Então o valor vai ficar 593,5644 ou 5644. Então observe, onde vai colocar a vírgula? Conta as casas decimais. E por último, a divisão de números decimais. Ao dividir 2 números decimais, nós devemos igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Exemplo, 15,048 dividido por 0,26. A ideia aqui é você eliminar a vírgula, para que você possa ter 2 números inteiros, para poder fazer a divisão melhor. Observe, eu vou andar com a vírgula. O primeiro número está lá, 15,048. Eu vou andar a vírgula uma casa, vai ficar 150,48. Só que se eu ando uma casa no divisor, eu tenho que andar também no dividendo. Então, observe, 0,26 vai ficar 2,6, que eu andei a casa. Depois eu tenho ali, no segundo passo, eu tenho 1.504. Por quê? Eu andei a vírgula, coloquei a vírgula entre o 4 e o 8. Então, vai ficar 1.504,8, dividido por 26. Eliminei a vírgula do 0,26. Agora ficou só o 26. Só que eu ainda tenho uma casa para eliminar ali no 1.504,8. Quando eu tenho ainda, sobrou uma casa, eu acrescento um 0 no meu divisor. Observe, eu vou ficar com 15.048 dividido por 260, porque o 26 acabou as vírgulas. Então, quando terminou as vírgulas ali, mas ainda tem no divisor, eu acrescento um 0. Então, na realidade, você vai ficar com 15.048 dividido por 260. E aí você faz a operação de divisão normal. Você vai observar que 15.048 dividido por 260 vai ser 57,8769. Vai ficar esse o resultado, certo? Você pode fazer na calculadora para testar, para você verificar que realmente funciona dessa forma a divisão com números decimais. Faça a divisão, compreenda bem o cálculo que você tem aí, porque divisão você sabe fazer, para que você possa avançar bem nessa questão de divisão com números decimais. Aluno, se for o caso, assista a aula novamente, leia a apostila e tire suas dúvidas com o seu professor presencial. Esta é a nossa aula de hoje.